falar um pouco hoje a psicanálise e a democracia. Fazer escuro, mas entre o canto, a dialética entre a psicanálise e a democracia. Em seu livro intitulado Lacan e a Democracia, Clínica e Crítica em Tempos Sombrios, publicado pelo Boitempo, Duncan propõe um mapeamento do encontro faltoso ou a estimida produtiva entre a psicanálise e a democracia. Um debate de convite dirigido não exclusivamente aos psicanalistas, mas um movimento de ondas que vão mais além das instituições psicanalísticas e do lacanismo. Em certa medida, esse livro traz em seu seno a expressão viva da luta de classe no interior da própria psicanálise. O esforço para pensar o que seria uma política que tenha a psicanálise como alicerce, que coloque o desejo em sua cúpula, que, portanto, seja prevenida quanto à formalização e demandas do campo. Balizado de início pelo chamamento lacaniano em tomar como horizonte a subjetividade da época, Duncan empreende uma cartografia das articulações entre psicanálise e democracia. Para isso, o autor toma como via de régia a constatação de certa tradição crítica presente na psicanálise, com destaque para aquela de orientação lacaniana. Ambas, a democracia e a psicanálise, tomam o uso da palavra e o trabalho da dúvida no espaço público e extrai dele seus desdobramentos. Duncan nos aponta como objetivo do livro trazer uma contribuição para a tradição crítica, para a reflexão histórica sobre a democracia, mas também para a revalorização da palavra em sua ação direta pelo sujeito. Contribuição que vemos como crucial nesse momento em que a palavra e a democracia se veem ameaçadas, nesse momento do Brasil. Em certa medida, esse livro deslinda diversos deslocamentos empreendidos pela psicanálise na contemporaneidade. Aqui localizamos o aposto do autor nessa prática, enquanto disparadora de processos transformativos, tendo em vista a potência democrática da ética psicanalítica, a sua inscrição cada vez mais variada na esfera pública. Um desses desdobramentos diretos seria inclusive o próprio questionamento do estatuto do sofrimento psíquico na subjetividade de nossa época, sob a gestão neoliberal. Assim, o livro se enlaça com produções anteriores do próprio autor e de outros pesquisadores, Safasli, Silva Júnior e Duncan, membros do Laboratório de Interunidade da Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da Universidade de São Paulo, também destinada a endodar a psicanálise a outros campos do conhecimento, como a teoria social, a política, a economia, a medicina, com destaque a biopsiquiatria, a filosofia social crítica. Quanto à sua estrutura do livro, possui 9 capítulos, envelopados pela introdução e pela conclusão. Alguns desses capítulos destacam a premiância do debate da psicanálise com a cultura. É o caso dos capítulos de número 3, Negacionismo, 4, a psicanálise nos espaços públicos, 5, Grupo, classe e massa no espaço digital, e 6, Política de identidade. Em certa medida, o 9º capítulo, Teoria da transformação clínica e política, enlaça os demais num certo movimento diacrônico de Apricrop. Como primeiro capítulo, Lacan e a democracia, destaco ainda que no capítulo 5 há uma importante distinção entre massa e coletivo, fundamental para a compreensão menos obscura dos atuais fenômenos de massa que vão do negacionismo à onda antidemocrática, com tendências discursivas que flertam com a extrema-direita, com pendores fascistas. O livro traz ainda elementos que apostam numa espécie de oniropolítica, retomando o sonho de seu caráter de narrativa em construção, cujos pedaços e seus restos fornecem ancoragem para uma crítica da própria política e da democracia vigente no contemporâneo. Por ler esse livro nesse momento tão pandêmico no Brasil no ano eleitoral, desde a já turbulenta por estar imenso no processo de demonização da política e de suas instituições mantedoras. Em primeiro lugar, por se tratar de um livro que atribui a articulação entre psicanálise e democracia uma possibilidade de renovação da imaginação política. Também por se tratar de uma leitura capaz de propor um tratamento da culpa, do ódio e do ressentimento diante da política e da democracia. Outro motivo nada menor é o fato de a articulação entre psicanálise e democracia ser uma aposta de sustentação de um marco civilizatório, que não se pode abrir mão, senão pode extrair a singularidade do sofrimento na sua gestão produtivista e empresarial neoliberal. Portanto, Duncan nos fornece com seu livro diante das questões cadentes do cenário brasileiro, como o negacionismo e o papel da reparação diante da política da culpa e do ressentimento à brasileira. Em suma, resenhamos um livro que destaca a psicanálise como um praxis não cerceada dos
associados aos membros da paróquia. Vemos nesse esforço da escrita, em certa medida, a manutenção da cega constante verdade freudiana, tão defendida por Jacques Lacan. E com isso, uma defesa incondicional aos pressupostos democráticos decorrentes dessa ética da psicanálise. Com destaque a seu componente transformativo, ponto focal para a sua transmissão ao jovem e à jovem psicanalística da contemporaneidade. Esperamos que a leitura seja proveitosa nessa travessia pelas afinidades entre psicanálise e democracia, tomando como guia o pensamento de Lacan, um convite, segundo Duncan, para a constatação de uma política que teria o sonho como modelo e a realização do desejo como fim. Em outras palavras, uma oniropolítica, que remete aos versos forjados durante o cárcere do poeta Tiago de Mello. Um livro necessário para mantermos nossos sonhos acordados, no esforço de poesia e de apostas arriscadas, ambas vagalumes em tempo de norte longo. Então, Duncan ele traz a política do negacionismo, né? Então, presente nesse fascismo brasileiro hoje, né? Nesse livro Psicanálise e Democracia, e fala também da subjetividade do ser humano nesse processo pandêmico e negacionista, né? Da própria pandemia que foi negada, né, por muitos representantes políticos, né? Então, psicanálise e democracia.